Opa, boa noite, está começando o seu programa Esporte Mais, aqui na TV Mais ABC. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2020, e uma quarta-feira, meu amigo, para lá de especial. Neste momento, 19 horas, está começando o jogo lá na cidade de Osasco, o Esporte Clube São Bernardo, Série A3, jogando diante do Osasco. Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, começa também Santo André e Goiás no Bruno José Daniel. Aí um pouco mais tarde tem o São Bernardo Futebol Clube atuando no 1º de maio, tem a equipe do São Caetano atuando no Joaquinzão diante do Taubaté. Enfim, tem muita coisa legal e é lógico, o programa Esporte Mais vai estar em cima do lance aqui, trazendo todas as informações para vocês e também repercutindo a rodada da Libertadores da América deste meio de semana. E quem vai estar ao meu lado aqui contando as histórias do esporte é o Roberto Gozzi. Boa noite, Roberto. Boa noite, Luciano. Boa noite ao nosso telespectador. Uma quarta-feira recheada para o esporte da região, para o futebol do estado de São Paulo em si. A gente tem Série A3, tem às 8 da noite tem Série A2, o São Caetano entra em campo, o São Bernardo Futebol Clube também. E o prato cheio, que não pode ser diferente, Santo André e Goiás, daqui a pouquinho, 7h15. Com certeza a gente vai terminar o programa aqui com Santo André à frente no placar, com pelo menos uns 2-0. A gente torce muito pro Ramalhão, tem tudo para fazer uma grande partida hoje. Tem também, a gente vai falar do Santos, o Palmeiras também joga daqui a pouquinho pela Copa Libertadores da América, o São Paulo joga amanhã. Tem um pessoal maldoso aqui perguntando contra quem o Corinthians joga, só para lembrar, o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. Já começou? Não joga na fase de grupo, gente. Não, porque tem um pessoal, não sei se é na maldade ou mal informado, então a gente tem que informar. Às vezes o pessoal não lembra o que aconteceu, mas fica aí, o Corinthians não joga. Já começou cedo, né? Já começou cedo, já cutucar. Alô, Fiel! Mas hoje eu vim com reforço, meu amigo. E eu trouxe aqui o Daniel Toledo, ele que é comentarista, gosta, apaixonado por futebol, sabe muito sobre segurança pública, sobre segurança de grandes eventos e vai bater um papo aqui com a gente. E é mais um representante da grande torcida corintiana para debater aqui com o nosso Roberto Gozzi, porque como o Roberto Gozzi não gosta do Corinthians. Imagina. É impressionante essa implicância. Isso é injustiça, viu, Luciano? Daniel, obrigado pela presença aqui no nosso programa para falar de esporte, para falar dessa coisa maravilhosa que é o esporte, que encanta tanta gente e, evidentemente, também passar um pouco do seu conhecimento como segurança, até porque o esporte precisa muito, né, de uma grande estrutura de segurança e de grandes estratégias. Boa noite. Isso aí. Muito boa noite, Roberto, Luciano, todos os telespectadores. É uma grande honra, um grande prazer fazer parte aqui do programa de vocês. E é isso daí, o Roberto está brincando aqui porque certamente o time dele não tem título há muito tempo, né? Não sabe nem mais o que é título, né, Roberto? Faz parte. Eu tenho um primo que nasceu e até hoje ele não sabe o time dele, que é o São Paulo, ter levantado uma taça, né? Eles ganharam uma copinha um tempo atrás, né? Foi pra então, Paulista, foi uma loucura. Comemoraram aí na Paulista. Foi uma festa. O Toledo conhece bastante dessa parte de organização também e segurança, no que diz respeito aos grandes eventos. E acho que é uma colocação bastante pertinente, até porque, Toledo, a gente tem hoje um problema muito sério nos grandes jogos de futebol, e a gente até comentou isso aqui outro dia, né? O fato das torcidas, dia de clássico, não pode torcida de um, não pode torcida do outro, sim. Enfim, é mais um retrato, né, dessa forma que encontraram de coibir a tal da violência, mesmo que, pelo menos, os últimos relatos, a grande parte da violência que ocorria por conta de jogos de futebol era fora do estádio. Como é que você tem visto essa forma de atuar e, principalmente, né, esse novo cenário? Porque é uma coisa muito de São Paulo. Outros estados não adotaram isso, mesmo tendo também históricos de violência. Isso. Isso foi praticamente uma imposição, Luciano, do Ministério Público, né? Dado aquelas últimas ocorrências, né, de alguns anos atrás, exatamente, né, por conta da violência, né, dos confrontos entre as torcidas eminentemente uniformizadas, né, chamadas as torcidas uniformizadas dos grandes, né, do estado de São Paulo. E aí foi uma maneira que eles encontraram para justificar a baixa do índice dessa violência no impacto do esporte, entende?
E aí foi feito esse levantamento junto com a Polícia Militar, que aqui atua, né, nos eventos, em qualquer evento praça desportiva. Inclusive eu fiz parte muitos anos, né, do Batalhão de Choque, então eu fiz muitos desses eventos, né, eu participei em loco. Então a gente tem uma noção exatamente de como funciona exatamente desde da preparação do policial para estar nesse evento e do impacto que isso causa inclusive na região, né, em volta dos locais, a depredação que ocorre, que muitas das vezes acaba nem sendo transmitida, né, nem acaba chegando ao conhecimento público. E mais assuntos, como eu disse para vocês aí, do que a gente entende como segurança pública e do formato que acontece nos países de primeiro mundo, nos países mais avançados, e do que até hoje ocorre no Brasil, que é usar o serviço público em favor de um evento privado, né, como o futebol. Toledo, você vê uma mudança futura em relação a isso, a questão de torcida única? Ou no momento está cômodo e é provável que mantenham isso aqui no estado de São Paulo? Eu, nesse meu tempo de quase 30 anos de vida pública, eu posso praticamente garantir para vocês, viu, Roberto e Luciano, que eu acho que isso aí em São Paulo é difícil. Teria que ter uma mão política forte para, né, bater de frente, digamos assim, com o Ministério Público nesse sentido, porque se nós temos aí, né, vários outros estados que isso é possível, por que se acomodar ou então por que tem que ser dessa forma? Eu como torcedor era super gostoso, né? Você assistiu o teu time, no meu caso o Corinthians, ganhando do Palmeiras sempre, ganhando do São Paulo e a gente torcendo ali, né? Aquela brincadeira. Aquelas festas das duas bandeiras, dos lados, bandeirão. As bandeirões, coisa gostosa, né? Era muito gostoso. A questão da bandeira, a gente vê o futebol nos outros estados, no Rio de Janeiro, é muito legal de ver aqueles bandeirões com aqueles batentes, e no estado de São Paulo muita gente nunca viu, não sabe o que é, porque há muito tempo não tem mais e a molecada que está crescendo hoje também acaba não sabendo que é um clássico com duas torcidas, e então a gente meio que pode perder um pouco da esperança para resolver isso a curto prazo. Na minha visão hoje, ela é eminentemente até política, né? Porque imaginemos que o governador é o comandante-geral da nossa Polícia Paulista, correto? Polícia Militar é a polícia que faz a segurança nos estádios. É muito mais cômodo e ele vai ter uma reverberação muito menor de um problema em loco, de algo que pode ocorrer ali na briga interna da mesma torcida, que às vezes acontece, e aí chega, né, o policiamento de choque, faz a intervenção, resolve-se aquele problema pontual, numa agressão, uma depredação de um ônibus de um time, né, adversário, que a gente sabe que isso é recorrente. Então é muito mais fácil ele justificar ou conter algo em loco mínimo do que ele ter que explicar, né, uma briga generalizada de torcida com torcida, destruição de metrô, destruição, né, da linha férrea, é complicado. E tem dois pontos que eu acho que são bem importantes nesse processo todo. Primeiro, o custo, né, do efetivo da Polícia Militar, que é altíssimo para as equipes, e ele fica para as equipes, não é a federação nem a confederação nas competições que organizam isso e que pagam. Esse custo fica para o clube mandante. E um outro fator que eu queria também que você comentasse os grandes eventos da FIFA é totalmente proibido a entrada de polícia militar. Isso não é aqui no Brasil, isso é em qualquer lugar do planeta. Estive na Rússia, a polícia militar da Rússia, ela tinha o acesso até acho que ali 50, 100 metros da porta do estádio. Dentro do estádio a segurança é totalmente particular. Lógico que existem, até como existe no Brasil também, serviço secreto, e aí eles realmente ficam ali em meio às pessoas, eles andam de uma forma paisana, não tem uma relação. Mas a polícia com farda, ela tem uma distância. Como que isso dá certo e a gente não tem tantos casos, e mesmo assim as pessoas que tentam invadir são bem punidas, há um tribunal ali mesmo dentro do estádio? Eu queria que você falasse sobre esses pontos. Primeiro, do alto custo que é repassado para as equipes, e o fator também de grandes eventos FIFA não ter a Polícia Militar na praça esportiva. Muito bem colocado, viu, Luciano? Eu também, né, eu acompanho
especialista de segurança que sou, a gente está sempre estudando, né? Sempre buscando essas informações, e aí eu posso garantir, como você mesmo disse, que esteve na Rússia, em grande parte dos países do mundo afora não existe o policiamento ostensivo, ou seja, né, a segurança, digamos, né, de um evento particular sendo feita por um órgão público, não é verdade? Salvo o Brasil e um outro país aí que ainda faz uso da máquina pública para um evento esportivo particular. É o que você disse, a polícia militar ela é eminentemente uma polícia na Constituição fardada, ostensiva e preventiva. Ela está ali para coibir um assalto, ela está ali para atender uma chamada, ela está para atender a sociedade. Entre aspas, na minha opinião, ela nem deveria estar dentro de um estádio, não é verdade? Por quê? Como você bem disse, o resultado financeiro ele é um resultado normalmente muito positivo, né? Para o time mandante, para quem está participando do evento. E como nos outros países, a minha opinião é que cada mandante contrate efetivamente a empresa de segurança para fazer a segurança. E a polícia, como você disse, ela tem que fazer o papel dela. É cuidar da segurança externa, que aí sim, nós estamos numa via pública. Fluxo de entrada e saída. Isso, possível agressão, possível briga, tudo bem. Nós estamos num local público, né? Num acesso público. Por mais que um estádio se diga que ele é público, ele está tocando um evento privado, né? O futebol, como você disse, os times estão recebendo para aquilo. Então, é um evento privado, não é verdade? É muito importante a gente citar isso, porque eu lembro que eu participei desse processo todo, envolvendo o início da preparação da Copa do Mundo 2014, que eu fazia parte da Secretaria da Copa do Mundo, junto com o trabalho do COL, que era o Comitê Organizador Local. E quando o pessoal da FIFA chegou aqui e a Polícia Militar se impôs em determinado momento, falou, não, vamos participar. Assim, o pessoal da FIFA acabou com a conversa, mas muito rápido, assim, tipo assim, não tem discussão, o evento é particular e vocês são público, eu não tenho direito de utilizá-los. E aí eles falavam assim, não, mas tem uma taxa, do mesmo formato que funciona o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, e a FIFA falou, não existe taxa, existe responsabilidade. A responsabilidade do evento é nossa. Então, nós temos que arcar com as consequências e com as pessoas. Tanto é que até alguns policiais militares foram contratados fora do horário de trabalho para desempenhar o papel de segurança, né, que eram os stewards, dentro do estádio, mas não daquela forma fardada que a gente tem no dia a dia. Parece tão óbvio, tão claro, mas também naquele fator eu acho que o poder público não quer mexer numa ferida que possa vir, de certa forma, combater, né, diretamente ali, caso de que aconteça uma tragédia, vai falar, poxa, mas não tinha lá, ninguém quer ser o responsável por isso. É um fato. A gente sempre acaba vendo o resultado político da coisa, né? E aí, como eu disse, governador, eminentemente, né, governador, porque a Polícia Militar naturalmente é estadual, e demais também, né, integrantes do alto escalão da questão política, que exatamente traz isso, traz para o lado positivo que a minha polícia funciona, né? No meu estado a coisa é mínima ou quase nada. Ou, pelo contrário, como você disse, de repente algo vai ocorrer e fala, olha, vamos bater nesse, né, em X político, Y político, porque ali a polícia dele não funcionou, a polícia dele não está dando conta, enfim. Então tem essa questão política que ela está muito presente também nessa relação direta. Vocês, enquanto profissionais de segurança, atrapalha também esse lado político? Eu sei que vocês possuem estratégias, inteligências, todo um planejamento para poder desempenhar grandes ações de qualquer maneira. E às vezes a esfera política acaba meio que dando uma travada, né? Casos aí que a gente ouve falar, olha, aconteceu na jurisdição tal. Não, manda para outra jurisdição, porque aqui já teve muito... Vocês acabam sendo muito vítimas disso, não? De uma certa maneira, aí eu vou falar claro, sempre, né, com a imparcialidade de quem não está, neste momento, né, praticando a segurança pública. Então, como um especialista de segurança pública, a política está presente em todos os sentidos, né? E, de certa maneira, o que você está trazendo tem uma certa relação. De certo que, assim, eu seria leviano em dizer para você, não, eu presenciei uma ação em que aconteceu em tal lugar e essa ação
meio que foi forjada para que isso fosse, né, transferido para uma outra região, para um outro lugar, para que a estatística, né, da violência não fosse aqui nessa cidade, que fosse na outra, não. Mas há relatos de que realmente isso acaba acontecendo, sim. Isso é uma verdade presente até em alguns filmes muito próximos da gente aí, né, que são recentes até, sem dúvida, que trouxeram, segundo a própria história, né, trouxeram os relatos presentes aí, né, do que ocorre no dia a dia policial, sim. Toledo, a gente sabe que 95% do público que vai ao campo, ao estádio do futebol, é um público da paz, é um pessoal que quer acompanhar a partida, o pessoal que causa a confusão é uma pequena minoria e geralmente infiltrado em torcidas organizadas, alguns bandidos infiltrados em parte dessas torcidas organizadas. A gente sabe que isso acontece, mas por que não há esse controle? Por que esse pessoal não é retirado dos estádios? Então, o que ocorre é o seguinte, Roberto, como você bem disse, são pessoas que estão ligadas às organizadas, né? Sim. Genericamente falando, assim. Então, às vezes são pessoas que são até conhecidas do meio público, dos dirigentes do próprio time, e que tem uma certa cobertura mesmo, entende? Então, passa naquela meio que desapercebido, a coisa das investigações, quando está presente, ela é feita, né? A Polícia Civil, uma polícia muito séria, uma instituição que realmente também dá o sangue ali. A gente fala muito, né, da Polícia Militar pela questão fática. Sim. Ali, né? Mas a Polícia Civil também, ela tem um trabalho muito bem feito. Às vezes não chega, tá bom, Roberto? Mas existe os setores de investigação, né, dos departamentos de polícia, que já fizeram a prisão de vários desses indivíduos também, mas aí a gente incorre na nossa legislação atual, que às vezes você vai pegar uma pena que é até 4 anos e até 4 anos nenhum brasileiro vai preso, você entendeu? Faz uma conversão da pena e ele vai prestar serviços à comunidade, ele vai doar a cesta básica para uma instituição de caridade. Então, a fragilidade, eu acho que está muito mais no sistema nosso, da nossa Constituição, da nossa legislação, do que na ação propriamente dita, nesse sentido policial. Eu conheço policiais que já me relataram que levaram, porque muitos jornalistas, a gente acaba questionando, poxa, é um absurdo, teve aquela briga e pegou todo mundo, a polícia vai e ninguém é preso. E aí um dia conversando com um amigo policial, ele disse o seguinte, olha Luciano, já teve algumas oportunidades que eu demorei mais tempo para sair da delegacia do que os caras que eu levei. Porque ele prende, aí o que acontece? Vai todo mundo para a delegacia. Chega lá 3, 4 advogados, aquele pessoal que quer fazer média com torcida organizada, tira o cara e o policial fica lá fazendo relatório. Quer dizer, acaba prejudicando o próprio policial. Aí como que você vai convencer o policial para ele poder ir da outra vez, né? E deixa eu só dar uma informação, porque já começou, a bola já está rolando para Santo André e Goiás. E ó, Luizão acabou se machucando, vem aí o Odair na equipe do Goiás, aliás, da equipe do Santo André. Então, já as primeiras informações aí desse grande jogo entre Santo André e Goiás. A bola tá rolando e tá rolando também o São Bernardo aí diante do Osasco, o Esporte Clube São Bernardo lá em Osasco. A bola já tá rolando também na Série A3. Acontece isso, né, do policial ficar mais tempo de castigo do que o cidadão que estava fazendo a baderna no local. Lá. E essa é uma realidade indiscutível, viu? Porque você faz a apresentação da ocorrência para o delegado plantonista, muito normalmente, ele vai tomar as providências de polícia judiciária, o presidente da delegacia vai encaminhar, vai analisar o que foi o ato cometido naquele instante. Como eu disse agora mesmo, dependendo do ato, não cabe nem a prisão, não cabe nenhuma prisão, então ele, enquanto o escrivão, né, todo mundo está fazendo o processo ali, digamos, administrativo de polícia judiciária, os advogados, quando são contratados, naturalmente vão fazer a parte deles, vão se apegar nas coisas que a lei permite com que se faça a defesa daqueles que estão ali presos, né, digamos assim, pelo ato. E realmente, muitas das vezes é arbitrado, enquanto o delegado ali, depois da função administrativa judiciária, ele arbitra uma fiança ou ele determina a lei 9.099, que aí essa pessoa entra às vezes no estatuto do torcedor e vai comparecer depois em juízo, isso é muito recorrente. Então, realmente,
Quem causou está indo embora com o advogado, com a documentação embaixo do braço para se apresentar, possivelmente depois num fórum, e o policial vai ficar horas fazendo relatório interno, relatório de tudo que aconteceu, e vai sair provavelmente bem depois do turno dele, exatamente como você passou. É bem complexo, sem hora extra, sem nada. Aí o policial está lá trabalhando, Roberto. Tem o aniversário da filhinha dele. Aí ele vê aquele tumulto, ele, o quê? Pô, o policial é ser humano, rapaz. O pessoal tem que lembrar disso. O policial é gente, né? Aí ele fala assim, o quê? Eu tenho que sair. Eu não vou chegar na hora do parabéns. Eu vou chegar, já vai ter acabado a festa. Vai estar limpo o salão já, e né? muitas vezes briga até entre as próprias torcidas, né? Que por incrível que pareça, eles estão lá para se unir, para torcer pelo time e eles acabam brigando entre eles. Toledo, e quando isso é recorrente, aquele torcedor, a gente pode falar até bandido infiltrado no meio da torcida, porque quem comete crime é bandido, é figurinha carimbada, e mesmo assim ele acaba sendo liberado. O caminho para a gente controlar isso seria eliminar esse pessoal mesmo dos estádios, aí ter um controle maior por parte dos clubes, uma responsabilidade de identificação dos clubes para não deixar esses caras entrarem no estádio? Na verdade, deveria já estar funcionando assim, né, Roberto? Deveria. Mas combinemos aqui, né? Nós aqui, que vivemos o esporte também, né? Os senhores muito mais presentes ainda, né? Em estádios, nos grandes eventos. Vamos combinar. Numa massa de 30, 50, 60, 70 mil pessoas entrando catraca fora, o policial ali não dando conta de fazer, como a gente chama, né, de modo genérico, dar geral ali, né, no cidadão, para que ele não entre, né, em tese com armamento. Você acaba passando gente no aeroporto. Passa no aeroporto que tem a identificação que a Polícia Federal facial. tem tudo. Vocês imaginam entrando em massa, né? 30 mil pessoas em questão de 15, 20 minutos, 20 mil pessoas, né? É quase desumano. E, infelizmente, aqui não é nem, é claro, né? Não é nenhuma defesa de nenhum lado nem do outro. E aí, essas figurinhas carimbadas, a gente acaba percebendo que estão de novo, né? Em outros jogos e causando coisas, às vezes, mais ruins, né? E aí, sim, depois de uma recorrência, acaba se identificando e falando, pô, isso aí já é a terceira vez, é o quarto. Aí pode-se tentar colocar algum outro tipo de artigo, né? De crime, que faça com que essa pessoa seja presa ou que realmente, de alguma maneira, os clubes também, né, colaborem e identifiquem e falem, ó, torcida organizada, fulano já deu, né? Esse cara a gente já sabe que não dá e aí a própria torcida em si tem esse mínimo, né, de noção para dizer, irmão, não vai mais, né? Já deu. Segura aí, né? A questão cara. Do cara se apresentar a uma delegacia também em horários de jogos, funciona ou você não acha tão legal? É muito paliativo, né? É muito paliativo. Eu posso estar, né, nessa situação, né, cumprindo essa pena, né, e não ir porque eu estou doente. Só que eu não estou doente, eu estou no estádio. Só que eu estou já com o meu... Não, e também não tem como controlar, né? Então, não quem é que vai procurar? Falar assim, ó, opa, fulano não veio. Não tem. E é muita gente. É muita gente. O Toledo, é importante a gente ter esse papo, porque as pessoas precisam entender o outro lado, né? Deixa eu dar uma informação rapidinha. Ó, segue o jogo, Santo André e Goiás. Lembrando que esse jogo, ao contrário do que aconteceu na primeira partida, esse jogo é o seguinte, terminou empatado, é pênalti, não tem vantagem para ninguém, tá 0-0. Time do Santo André indo para cima, o Douglas Baggio, que esteve aqui no programa na segunda-feira, já quase colocou uma bola para dentro, tá pressionando, é o Ramalhão do ABC indo para cima, querendo marcar o primeiro gol. O torcedor está fazendo a sua festa lá, está feliz da vida e tomara que a gente possa trazer aí novidades ao longo da nossa programação, aqui do nosso programa, por que não? Gols do Esporte Clube Santo André. Ô Toledo, uma pergunta assim, talvez meio utópica, talvez um conto de fada, de um humilde jornalista que acredita na Disney, talvez, mas a pergunta é irreversível essa situação que a gente vive hoje, talvez dessa violência e dessa intolerância das pessoas, principalmente quando se fala na paixão do futebol? Olha, honestamente, nesses longos quase 30 anos dessa vida pública, né, em todos os sentidos de segurança, eu posso dizer para você que eu acredito que seja irreversível sim, viu? Eu não vejo uma cultura de pacificação, eu nunca ouvi, se os senhores viram, por favor, né, me corrijam ou me instruam, os senhores já viram um grande time, ou qualquer time de futebol, de basquete, de vôlei, trazendo a torcida para bater um papo nesse sentido, no sentido de
dizer realmente, fala, pessoal, vamos torcer, né? Não vamos usar drogas, não vamos beber, não dá, né? Não existe. Eu, honestamente, nunca vi uma coisa séria, trazer para dentro do clube, realmente, né? Trazer, bater papo, dar instrução, passar vídeo, mostrar o porquê, o que não, o que sim. Como o Roberto já colocou, existem aqueles caras que têm no sangue, eles são vândalos, eles são bandidos, você pode pagar para o cara não fazer, ele vai fazer pelo prazer, né? Sim. Ele nasceu com aquilo, tá enraizado no cara. Quando ocorreu aquela tragédia da Chapecoense, grande parte das equipes do futebol brasileiro fizeram homenagens, né? Colocaram o escudo da Chapecoense no uniforme, em branco e preto, prestando homenagem. No passado, quando aconteceu a tragédia no Ninho do Urubu, com aqueles 10 garotos que faleceram, algumas equipes fizeram a mesma coisa, também com um escudo em preto e branco, tal, de luto. E eu lembro que o Vasco entrou em campo com um luto e com o símbolo do Flamengo na camisa. Sim. O Brasil inteiro, né, acho que o mundo inteiro estava abraçando ali de uma forma de compaixão, efetivamente. E é impressionante que não foi nem torcida organizada. O Conselho Deliberativo do Vasco da Gama queria caçar o presidente na oportunidade porque ele tinha autorizado esse ato. Então, assim, não é uma coisa que é só de baixo para cima. De cima para baixo também há essa falta de respeito e de vontade de mudar, né? Você tocou num tópico, assim, na ferida. Porque como nós falamos, né, existem interesses por trás de quase tudo. Você falou agora algo assim que vem a calhar totalmente com o que nós estamos conversando. Quando você tem ali uma situação X como presidente, e aí você tem, né, no órgão deliberativo pessoas que são contra, né, para que aquilo não dê certo e que também têm acesso às torcidas organizadas. Então parte disso advém exatamente, e às vezes, né, de ligação com esses que estão fora do poder, digamos assim, dentro do clube, para que a coisa realmente não dê certo. Né? Seja na violência no estádio, seja exatamente na pressão contra um presidente, né, da direção de um grande clube como é o Vasco da Gama, num ato tão solene, né, como fraternal, como você bem mesmo colocou. Infelizmente existe também essa parte aí da manipulação, né, de parte ou de alguns integrantes das torcidas organizadas que se compadecem ou que seguem a linha, né, de tal pessoa que hoje não está na direção, então vamos fazer de tudo para que isso dê errado, para que na próxima eleição ou derruba no impeachment, ou então, né, na próxima eleição esses caras estejam na vaga desse que está na administração atualmente, né? E aí entra aquilo que você falou, né? Entra na política, infelizmente. Vamos dar uma dica muito legal para você que gosta de futebol, joga futebol em altíssimo rendimento e precisa de uma boa empresa para encaminhar a sua carreira ou daquele que você ama. Falo da Top Foot. Agora também no ABC, Top Foot Esportes. Assessoria jurídica, marketing pessoal, eventos com ex-jogadores e agenciamento de carreiras. Top Foot Esportes. Siga nosso perfil no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Contato @topfoot.com.br. Para você que é do futebol, Top Foot Esportes. Legal, Top Foot Esportes aí, mandar um abraço pro nosso amigo Lucas que está sempre ligadinho, trazendo todas as informações, inclusive da Sociedade Esportiva Palmeiras, para a alegria do grande palestrino Carlos Carreiras, que estará aí no próximo sábado, hoje ele tá ligadinho, começou agora, a bola tá rolando lá, Libertadores da América, Tigre e Palmeiras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco, mas nosso Carlos Carreira que estará no próximo sábado lá no Allianz Parque para o jogão de bola entre Palmeiras e Ferroviária. Daniel, queria agradecer demais sua presença aqui com a gente, foi muito bacana esse bate-papo falando, né, dessa área de segurança, porque é uma área muito importante para a atividade esportiva, né, dar essa tranquilidade para as pessoas que desenvolvem atividade esportiva, valeu mesmo. E volte aqui outras vezes para falar um pouco mais sobre isso, porque o tema, tenho certeza que enriquece muito as pessoas em casa. É verdade, é um tema vasto. E eu quero agradecer aqui o Roberto, agradecer de coração aí o convite, agradecer aos telespectadores, a todos que nos acompanham também, os internautas, né?
pelo Facebook, por todas as redes, e a gente tem bastante conhecimento de que eles realmente nos acompanham, né? Uma ótima noite para todos. Muito obrigado. Sempre que precisar, humildemente, estaremos presentes aí. Eu sei que esse tema é um tema que a gente discorre por uma vida inteira e ainda vai sobrar tema, não é? Valeu. Muito obrigado, viu? Boa noite. Grande abraço, Daniel Toledo. Daqui a pouco a gente volta. O Roberto Gossi vai trazer todas as informações. Tem Libertadores da América à torta e à direita, meu. Tem os jogos de ontem. Os brasileiros, começaram bem demais, para a tristeza do Roberto, que queria ver o Corinthians na Libertadores da América. As 4 equipes que entraram estavam bem. Tem equipe que não entrou, mas fazer o quê? Faz parte. Amanhã tem São Paulo e hoje mais 2 representantes, o atual campeão Flamengo e também a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco o Roberto conta bastante as histórias da Libertadores. E na Copa do Brasil segue 0-0 Santo André e Goiás, Goiás e Santo André, lembrando esse resultado, pênaltis. Abraço. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora eu falo com você que quer se divertir muito nesse final de semana, mas ainda não sabe para onde ir. Seu problema está resolvido, você vai para o Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu estou num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados. 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntigo, patinação, torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos um restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e bilheterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do Super Esqui, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal, esqui, isso mesmo. Esqui e snowboarder, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Valeu, diversão e emoção garantidos no Ski Mountain Park. Você que tem uma viagem marcada, você que quer esquiar fora do Brasil, não perde tempo, seu precioso tempo de viagem. Vai até São Roque, aqui pertinho, procura o Miguel, toda a equipe, aprende a esquiar e já chega na sua viagem craque, mandando ver. Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem Taubaté e São Caetano, mas agora a gente vai mostrar uma entrevista muito legal com o goleirão do Azulão, Luiz Daniel. Com o goleiro Luiz Daniel, da equipe do São Caetano, após empate 0-0 com a Portuguesa. Luiz, chegou algumas bolas lá para você, mas o mais importante é o time não tomar gols, né? Agora, o que você pode falar dessa partida diante da Portuguesa? Acho que uma partida totalmente diferente da que foi na segunda contra o São Bento, onde nós não fizemos uma boa partida, porém não tomamos gol, e isso é muito importante. E somamos mais um ponto na competição que lá na frente vai fazer totalmente diferença. O Galo deixou claro, né, que hoje talvez o time foi um pouco abaixo daquilo que vinha atuando nas últimas partidas, em buscar o gol, em ofender um pouco mais, né, à frente do adversário. Como é que você lá de trás viu tudo isso? E eu queria que você falasse também sobre esse sistema defensivo, né, porque ele tem mantido uma regularidade, mas sempre com trocas, né? Ora tá o Sandoval, ora o Matheus, enfim, vai trocando bastante a dupla ali. Não, a gente trabalha bastante o sistema defensivo até para haver um entrosamento entre todos. A troca, lógico, veio por causa da lesão do Sandoval antes do jogo contra o São Bento. Ele esteve de volta agora e o Galo optou por manter o Índio na zaga, até porque ele fez uma boa partida contra o São Bento e adiantou o Matheus. Mas sabemos da dificuldade do campeonato, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil hoje e não fizemos uma grande partida e saímos com empate. Só para fechar, o jogo contra o Taubaté deve reencontrar um grande amigo lá que adorava, pelo menos nos treinos, ele tentava marcar gol em você, né? Agora ele vai tentar a Vera mesmo. O Hermínio, nós sabemos da qualidade dele, do potencial que ele tem e espero poder... não só eu, como no meu zagueiro, Sandoval e o Matheus, anular a finalização dele no jogo. Já sabe o jeitinho que ele chuta e tal?
Já, há muito tempo convivendo junto, então a gente já tem uma noção do que ele vai fazer. E como é que você está se vendo nesse campeonato? Acho que na primeira competição você consegue ter uma sequência grande de jogos, né? Se sentindo seguro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu acho que eu venho fazendo um bom campeonato, até não venho comprometendo em nada, acho que eu venho ajudando bastante a equipe, tanto no decorrer do jogo, bola parada, até para recuar, acho que eu estou com a confiança dos companheiros para isso. E procuro trabalhar cada dia mais para poder manter o nível no campeonato. Boa sorte para o Luiz Daniel e para a equipe do São Caetano, que daqui a pouquinho, às 20 horas, enfrenta o time do Taubaté. No mesmo horário, o São Bernardo Futebol Clube enfrenta a equipe do Rio Claro, partidas válidas pela Série A2 do Campeonato Paulista. Tá rolando Copa Libertadores da América, Tigres e Palmeiras, por enquanto 0-0. Tivemos alguns jogos ontem e o Atlético Paranaense, jogando em casa, venceu o Penharol por 1-0 com um golaço de letra. Do Atlético Paranaense contra o Penharol, uma das mais tradicionais e mais vencedoras equipes da Copa Libertadores da América. Quem também venceu ontem foi o Internacional, venceu a equipe da Universidade Católica por 3-0 com um show do atacante Paulo Guerreiro.
A gente não temos o vídeo no momento do Internacional. Vamos ver então como que foi a vitória do Santos contra a Defensa e Justiça de virada por 2-1 fora de casa lá na Argentina. Fala galera, aqui é o Jobson, se inscreva na Santos TV. Tá aí a vitória do Santos de virada contra a Defensa e Justiça. Tá rolando agora aqui em Santo André. Santo André e Goiás pela Copa do Brasil. O goleiro Tadeu do Goiás falhou mais ou menos aos 29 minutos da primeira etapa. Quase que o Santo André abre o placar. O Ramalhão segue pressionando a equipe do Goiás. Lembrando que se essa partida terminar empatada, ela vai para os pênaltis. Não tem mais a vantagem da primeira fase, que quando o adversário, o visitante, conseguiu um empate, ele se classificava. Agora não, se empatar, vai para os pênaltis. A gente segue falando do Santos, da vitória importante do Santos contra a Defensa e Justiça. A gente vai ver uma entrevista muito legal agora do técnico da equipe praiana, do técnico português, Josualdo. Oi. Boa noite, Gesualdo. Boa noite, Jobson. Gesualdo, queria que você falasse sobre a atuação do Santos, o que você achou e qual a sua análise da partida da estreia na Libertadores, que é sempre uma partida que envolve muitos sentimentos, né? Ansiedade, como é que você avalia essa estreia do Santos? Boa noite. Para além das questões emocionais que estes jogos envolvem, você já falou nisso, existiu um fator que foi muito importante neste jogo. Primeiro foi desmontar esta equipa da Defensa, que não é uma equipa difícil, uma equipa que tem uma estrutura tática que não é fácil de controlar, com jogadores que trabalham muito, correm muito e que põem muitos problemas. Nós na primeira parte, momentaneamente conseguimos controlar a situação, mas houve momentos em que não fomos capazes. E por isso, aquela 2, 3, 4 cantos mais os livres, normalmente acaba sempre por dar errado. Nós tivemos ocasião na primeira parte para fazer golos, como vocês viram, mas o que ficou por fazer na primeira parte, fizemos na segunda. Isto é, na segunda parte ajustamos o que tínhamos que ajustar, apenas uma mudança que teve a ver, não com a postura de um ponta de lança, que era importante colocar no meio dos centrais, para que aquela solidez que eles tinham ficasse mais exposta. E depois foi aquilo que às vezes a felicidade que acompanha os treinadores, foram 2 substituições e foram os jogadores que marcaram os golos. Quer dizer, voltamos a uma estrutura que é a nossa, jogando com 3 médios e 3 avançados, mas a verdade é que conseguimos controlar melhor o jogo e com mais espaço, como eu referi, fomos capazes de criar também mais situações para fazer golos e, acima de tudo, fomos capazes de controlar o jogo mais longe da nossa baliza. Portanto, esta. Acho que foi uma vitória merecida por aquilo que nós trabalhámos, pela forma como a equipa e como os jogadores se bateram, pela forma como eles acreditaram que era possível virar o resultado e, acima de tudo, foi muito importante para nós e para os jogadores perceberem que têm qualidade e que têm que ter confiança naquilo que valem. Foi esse o resumo final deste jogo. Uma pergunta para o Gesualdo e para o Jobson. Gesualdo,
você falou que foi muito importante para os jogadores essa vitória, mas também foi importante para você, porque você já sentiu como que é o futebol brasileiro. Começou a temporada, não está ganhando, já se começa a falar em troca de técnico. Eu queria que você falasse como você se sente após essa vitória, se diminui um pouco a pressão sobre o Santos. Não, eu compreendo. Obrigado pela pergunta, tenho que te agradecer. De facto, não é normal acontecer aquilo que aconteceu, nem há razão para isso, mas a verdade é que aconteceu e temos que saber viver com isso, né? E eu sei viver com essas situações. Não me perturbou nada, senti que perturbou mais os jogadores que a mim, mas eles foram capazes de dar uma resposta muito boa, especialmente no último jogo, num clássico e neste, porque a abertura de uma competição como os Libertadores, nas fases de grupos em que há só 6 jogos, não se pode errar. Começar fora de casa numa equipa difícil como esta era muito importante nós conseguirmos um resultado positivo. E portanto isso mexeu com os jogadores. Tivemos um plano para o jogo que foi alterado ao intervalo, é verdade, mas que não deixou de ser a base da nossa equipa. A capacidade que esta equipa tem de sofrer, e isso aconteceu na segunda parte. E quando a equipa também sabe defender, e as pessoas acham que saber defender que não é uma virtude, mas é. Saber defender bem é uma arte, é uma virtude, como saber atacar bem, é igual. E fomos capazes de levar um jogo para uma situação tática que não favoreceu o adversário. E aí acabamos de tirar vantagem e também, ao mesmo tempo, deu-nos agora a certeza de que se eles acreditarem naquilo que realmente valem e no trabalho que estão a fazer, podem fazer também bons resultados, independentemente da prova em que estejam, seja o Paulistão, seja a Libertadores. Ganhar fora no primeiro jogo do grupo é muito importante, é um resultado muito importante e que nós vamos ter que saber aproveitar bem e vamos ter que saber adicionar mais ainda, vamos ter que saber somar ainda mais qualidade e acima de tudo outros resultados bons. Damos agora a palavra para ele, acho que é ele que deve falar. Eu já falei tudo que tinha para falar. Buenas noches, Emanuel Marcenaro. El ingreso de Johnson y a la vez el cambio táctico de Soteldo. Usted dijo que es un triunfo muy importante, que la verdad que la primera fecha arrancar con este tipo de triunfos ayuda muchísimo en la zona de grupo. ¿Usted cree que el ingreso de Johnson a la vez de Caio Jorge y el cambio táctico de Soteldo fue algo que definió el partido? Bueno, ¿para mí o para ellos? Para usted. Para ti. Cualquiera de los dos que quiera responder. Ustedes contarme la sensación de él. Ustedes saben que me ha dicho que era para mí agora español, él habló. Bueno, nosotros teníamos un plano para el partido. Empezamos con ello. Bien. Todo lo que pasa es que hubo pormenores, detalles que no habíamos arribado bien a asegurar. En la segunda parte, cuando cambiamos, yo había dicho, ha habido un momento en que hay presionado los centrales a repente que le presionamos los centrales, ficou más fácil para nós jugar por trás, entendeu? Jugar atrás dos defesas. Por outro lado, também é justo que se diga que a entrada de Robson deu mais força, mais potência no meio, entendeu? Era importante naquela altura. E também é que Soteldo, como juega, tem que aprender a jogar nas duas bandas, entende? Não só uma, tem que jogar nas duas. Eu creio que ele fez um bom partido na direita também e depois foi acabar por fazer a assistência para o segundo golo, não? Para o primeiro golo. Bueno, o que eu acho é que os cambios tácticos que habíamos hecho só surtieron bien porque los jugadores lo cumplieron. Porque de outra forma estaríamos aqui falando en los errores todos que el entrenador fez. Esta es la otra vista, ¿no? Se salió bien, bueno, como estás preguntando los cambios tácticos, si tuviera importancia en el resultado, claro que sí. Pero que si no tuviese, sería todo igual, pero estaríamos aquí hablando mal de lo que ha hecho el entrenador. Qué vida, ¿eh? Jobson, Josualdo. Vai para ele, por favor. Boa noite. Boa noite. Ia ser para o Josualdo, mas pode ser para o Jobson também essa pergunta. A diferença da substituição sua para o Caio Jorge foi de 10 minutos. O Caio, você entrou aos 13, o Caio entrou aos 23. Sem tirar o mérito de vocês dois que fizeram os gols, mas a gente pode dedicar essa vitória ao Josualdo? Foi uma vitória do técnico, do técnico ali? Com certeza, o professor tem
tem uma experiência aí, ele sabe todos os jogadores, ele vê todo mundo durante os treinos, então acho que ele sabe quem ele coloca, o momento que ele coloca, então a gente tem que mais é que confiar no trabalho dele, fazer o que ele pede, que a gente tá dando os resultados aí, vem fazendo bons jogos e espero continuar assim pra gente estar numa crescente cada vez mais e a gente pode brigar por muita coisa ainda, que nem ele falou. Jobson, ali vendo de cima, o lance foi muito claro, assim, o Soteldo pega a bola na esquerda e parece que você vê o espaço aberto ali. Você esperava que ele fosse cruzar ali? Foi uma jogada que vocês treinaram? Ou foi o teu instinto? Você viu o espaço ali e falou, não, vou ali que vai dar certo? Não, na verdade eu tenho um pouco dessa característica, né? Tomo até alguns puxão de orelhas, já tomei alguns anos passados por causa que não guardava muita posição e saía muito. Ali eu vi um espaço, achei que se eu acompanhasse o lance poderia chegar e como eu cheguei, então foi um pouquinho teimoso ali, o professor estava toda hora gritando comigo para me ficar no meio dos zagueiros, mas ali eu tive um instinto um pouquinho, fui. E ele pede bastante também às vezes quando tivesse a liberdade de poder chegar, então fui muito feliz e tenho que agradecer a Deus pelo momento. Buenas noches a ambos, Romina Fletes para Partidaria de Fútbol. La pregunta es para usted, Felipe. ¿Qué le faltó al equipo en el primer tiempo porque el primer tiempo le costó al equipo, después lo dio vuelta? ¿Qué cree que le faltó al equipo para ir ganando el partido frente a Defensa? Bueno, no primeiro tempo não conseguimos, no primeiro tempo é muito difícil para nós controlar a banda esquerda, nossa banda esquerda e a direita do rival, entende? Bueno, lo corrigimos na segunda parte, ustedes viram que, mas o mais importante do cambio foi que com a passagem de Yuri para o meio e depois de Caio no meio, os problemas centrais que a equipa, que a defesa não tinha, passou a ter. E isso foi decisivo para nós. Sobre ele, subir ou não, é verdade que nós treinamos muitas vezes em espaços reduzidos, entende? Os espaços mais curtos, que tem, o jogador tem que ter uma entrada muito forte. Mas esta ação depende muito daquilo que é o jogador, do que o jogador tem ou não tem. Ou tem a ideia de que pode ir, mesmo como sendo central até, um zagueiro pode fazer um gol daqueles. Entende? Depende muito do jogador e ele tem essa característica. Só que muitas vezes tem fora do lugar e fora do momento. Para hoje, felizmente para ele e para nós, deu tudo certo. É como te disse eu. Mas é importante que o jogador sinta, especialmente aquele que está atrás, olhando os espaços todos que existem na frente, que seja capaz de sair e ir preencher um espaço que está momentaneamente livre. E ele teve essa virtude, portanto o mérito é todo dele, mano. Como é evidente. Carlos Gauna para Estilo Fútbol, para Optum. La última, cortita. ¿Qué impresión te causó Defensa y Justicia? ¿Qué impresión? ¿De qué? ¿De la afición? ¿Cuál impresión que ¿Qué era que había hecho de? Del equipo. ¿Lo del equipo? A él. No, pero del equipo, ¿no? Sí, el equipo. É melhor para ele do que para mim. Não, o professor passou alguns lances dele, a gente viu que estava bastante tempo sem perder, acho que 2020 eles ainda não tinham perdido, né? É um time muito aguerrido, é um time que corre bastante, é um time que está sempre ali numa pegada muito forte, então acho que a gente fez o plano de jogo certo, a gente fez o que tinha que fazer, mas a equipe deles é muito boa, muito qualificada e acho que eles vão brigar também bastante para poder conseguir chegar nos objetivos deles. E depois quero referir uma coisa também, tem uma afición terrível, fantástica. Tiene que con lo verde, con lo amarillo, que es una coreografía muy bonita. Y tal, eso también por la forma como apoyan el time durante todo el partido. Parabéns para ellos porque este fue un buen partido de fútbol y fue también una atmósfera muy buena durante el partido. Yo creo que todo se comportó muy bien, no hubo problema ningún. Bueno, teníamos la suerte de asistir a un buen partido com uma excelente atmosfera, com um bom jogador de parte a parte e, acima de tudo, com uma fair play muito grande. Bom, tá bem? Graças. Tá aí um pouquinho da entrevista do Josualdo. Bela vitória da equipe do Santos. O Palmeiras, nesse momento, vence a equipe do Tigres lá na Argentina por 1-0, golaço do centroavante Luiz Adriano. E quem venceu também na Libertadores foi o Grêmio, que venceu o América fora de casa por 2-0.
bela vitória do Grêmio, que agora tem pela frente o Internacional pela segunda rodada da fase de grupos. Terminou também o primeiro tempo no Bruno José Daniel, Santo André 0, Goiás 0. Amanhã a gente conta para vocês como que foi essa segunda etapa e tomara que seja uma vitória, uma classificação do nosso querido Ramalhão. Esporte Mais fica por aqui, amanhã estamos de volta ao vivo e nesse mesmo horário.